Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Deus seja dado toda a honra, glória e louvor para todo sempre. É com muito tremor e temor que eu gostaria de trazer uma reflexão do Paraxá, da porção dobrada da palavra do bendito eterno, no Seif Ov, no livro de Jó. Jó, que contém 42 capítulos e 1070 versículos. Está escrito assim: havia um homem na terra de cujo nome era Jó. E esse homem era sincero, reto e temente a Deus, desviava-se do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos do Oriente. E os seus filhos e suas filhas faziam banquete em casa de cada um, e enviava e convidava a comeres e a beber com ele. Sucedia, pois, tendo decorrido o dia dos seus banquetes, enviava Jó e santificava, e levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente, e vindo o dia que o Filho de Deus vier apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre ele, apresentar-se perante o Senhor. E o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Ele disse: rodear a terra e passear por ela? E disse o Senhor a Satanás: observasse tu, meu servo Jó, porque ninguém na terra semelhante a ele, um sincero, reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: porventura temos Jó Deus de balde? Porventura não secasse tudo de bem a ele, a sua casa, a obra da sua mão abençoasse, seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão, e toque tudo quanto tem, e verá, se não blasfema de ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estende as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia que, estando seus filhos e suas filhas comendo e bebendo vinho na casa de seus membros primogênitos, que ouviu um mensageiro a Jó e disse: eis que os bois lavravam e a jumenta passeou junto a ele. Eis que deram sobre os salveiros, tomaram e o moço feriu o fio da espada, e somente escapei para trazer nova. E estando este falando, veio outro, disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e o moço consumiu, e eu somente escapei para trazer nova. E estando este falando, veio outro, disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e tomaram, e eu somente escapei para trazer nova. E estando este falando, veio outro, disse: eis que estão teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho. Eis que um vento sobreveio além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, os qual caiu sobre os mancebos e morreram, e eu somente escapei para trazer nova. Então Jó se levantou e raspou sua cabeça, rasgou sua veste, lançou em terra e o adorou. E disse: no saí do ventre de minha mãe, me tornarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma com o seu lábio. Em primeiro lugar, meus irmãos, quem era Jó? Jó era neto de Jacó e neto de Lia. O seu bisavô se chamava Labão, porque Labão era pai de Leia e era também pai de Raquel. É interessante isso da palavra do bendito eterno. Vamos aprender. Seu avô chamava Jacó e sua avó chamava Lia, baseado em Bereshit, livro do Gênesis, capítulo 30, versículos 16 e 18. Segundo, Jó era descendente de Esaú, irmão de Jacó. Gênesis capítulo 36, versículos 19 ao versículo 28. Em primeiro lugar, quero que você entenda bem isso. A felicidade a Deus não é garantia de que o crente não possa passar por aflição. Isso está registrado no Evangelho de João 16:33. Tenho-vos dito isso, Jesus falando: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Salmo de número 34, versículo 19, está escrito assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todo. Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz: de sorte que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Eclesiastes, o livro do pregador, Coloete, em língua hebraica, ele diz no capítulo 9: tudo sucede igualmente a todos. Jó é citado 3 vezes na Bíblia. A primeira é aqui no mesmo livro. A segunda a segunda é citado a primeira vez em Ezequiel 14 e a segunda vez em Ezequiel 14:20. A terceira era citada em Tiago, capítulo 5, versículo 11. No início do seu livro, Jó é apresentado como um homem sincero. Tem muitas pessoas falsas, mas esse homem era sincero. E a Bíblia diz em Mateus 5:37, seja porém o vosso falar sim ou não. Segundo, a Bíblia relata que ele era reto, pessoa que andava na mesma direção.
Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos carnecedores. Antes tem um prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita nela dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, no qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nos pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Terceiro, ele era temente a Deus. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Jó é também um dos 4 homens que foi elogiado por Deus. O primeiro homem elogiado por Deus foi Moisés. A Bíblia diz que Deus disse: não há homem manso na terra como Moisés. O segundo homem foi Jó. A Bíblia diz que Deus deu testemunho de Jó, que ele era reto, sincero e temente a Deus. O terceiro foi João Batista. O próprio Jesus disse: entre os daqui, nascido de mulher, não há ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor do que ele aqui é maior do que ele lá no céu. O quarto homem foi Natanael, quando Jesus disse: eis aí um verdadeiro adorador, um verdadeiro israelita em quem não adoro. Jó era um homem especial, fora de série, um exemplo impressionante em sua época e em todo o nosso tempo. O próprio Deus diz que Jó era sem igual no mundo inteiro. Deus diz isso. Capítulo 1 de Jó e o versículo 8 e capítulo 2 de Jó e o versículo 3, que havia um homem na terra de U cujo nome era Jó. E esse homem era sincero, reto e temente a Deus. Segundo, Deus fala isso, a primeira, em Jó capítulo 1, versículo 8, e a segunda, no Jó capítulo 2, versículo 3. Jó 1, 8, olha, ele diz: observasse meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, é o que Deus diz. Jó não era sem igual, só no termo ético, no que diz respeito à prosperidade. Ele era aprovado e bem sucedido em tudo. Jó tinha saúde, família, riqueza e muita gente a seu serviço. Era um homem mais rico de todo o Oriente. No Jó capítulo 1, 3 ao 4, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. De uma hora para outra perdeu tudo em um mesmo dia. De uma hora para outra, Jó perde tudo em um mesmo dia. Jó recebeu 4 notícias, uma após outra, notícia desagradável. A primeira foi que os salbeus tomaram a sua jumenta e os moços feriram o fio da espada. A segunda foi que caiu fogo do céu e consumiu as ovelhas e os moços consumiu. A terceira foi que os caldeus deram transbando sobre os camelos e tomaram as ovelhas, os moços feriram o fio da espada. A quarta foi que eis que um grande vento sobreveio dali do deserto e deu nos 4 cantos da casa, qual caiu sobre os mancebos e morreram. E o mensageiro disse: só eu escapei para trazer a nova. Entre 4 notícias, Jó perde tudo. Voltando mais um pouco atrás, no capítulo 1, verso 16, diz que um raio caiu do céu. 10 vezes nas escrituras cai fogo do céu. A primeira foi sobre Sodoma, Gênesis capítulo 19, versículo 24. A segunda foi sobre a oferta de Moisés e Arão ofereceu ao Senhor, Levítico 9, 24. A terceira foi a de Nadab e Abiú, Levítico 10, versículo 2. A quarta vez que caiu fogo do céu foi sobre os murmuradores em Tabera, número 11, versículo 1. A quinta foi sobre Coré e seus companheiros, número 16, 36. A sexta vez que caiu fogo do céu foi sobre a oferta de Elias no Monte Carmelo, primeiro livro de Reis 18, versículo 38. A sétima vez que caiu fogo do céu foi sobre os inimigos de Elias, segundo Reis, capítulo 1, versículo 10. A oitava vez foi o sacrifício de Davi, 1 Crônica 21, 26. A nona vez que caiu fogo do céu foi sobre o sacrifício de Salomão, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 1. A 10ª vez que caiu fogo do céu foi sobre as ovelhas e os homens de Jó, Jó capítulo 1, versículo 16. Jó 1,19 diz que um grande vento sobreveio da linha do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre o jovem e morreram, e eu somente escapei para trazer as novas. Evangelho de João está escrito assim, capítulo 3, versículo 8: o vento sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabe de onde vem e para onde vai.
O poder de Deus é comparado ao vento, é manifestado pelo vento. Diz a palavra de Deus que um vento forte operou a abertura do mar para o israelita passar. É o vento. E tem vento nas nossas vidas que vem para querer nos destruir, querer tirar nossa paz. Mas nada poderá acontecer na vida de alguém se Deus não permitir. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo 29, não vende dos passarinhos por 1 centímetro, nenhum dele cairá em terra estranha, se o vosso Pai não permitir. Foi como Deus disse para Satanás, capítulo 1 e o verso 12 de Jó. Ele diz, eis que tudo está na tua mão, poupa porém a sua vida. No primeiro, Satanás toma todos os seus bens, todos os seus filhos. Jó capítulo 1, versículo 13 ao 19. Na segunda, Satanás toma a saúde de Jó, em Jó capítulo 2, versículo 7 ao 8. Pouco depois da perda de quase todos os bens e de todos os filhos, Jó perdeu a saúde, o maior precioso bem que alguém pode possuir. Ele portava de ferida terrível, da sola dos pés até o alto da cabeça. Jó capítulo 2, versículo 7, que diz que ele pegava um pedaço de telha para raspar com ele as feridas. Isso é o que a palavra de Deus diz. Terceiro, ele ficou tão desfigurado que seus amigos Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, Isofá, o Manainita, não conheceram. Está registrado em Jó capítulo 2, versículo 11 ao 12. Número 4. A noite era muito comprida para Jó, a sua carne estava cheia de bicho. Isso está registrado em Jó capítulo 7, versículo 4 ao 5. Número 5. O sofrimento era tanto que ele pediu a estrangulação e a morte do que a vida. No versículo de número 15. Número 6. Jó tornou motivo de riso para os amigos. Jó capítulo 12, versículo 4. Número 7. Jó fica tão agoniado que pergunta quem há que me dê a mão. Quando a gente está na luta, na prova, são poucos que chegam perto de nós para dar a mão, para dar um braço amigo. Foi o caso de Jó, que ele disse, quem é que me dá a mão agora? Quem é que vai me socorrer agora? O sofrimento era tão grande, que ele só escapou com a pele dos dentes para com os amigos padecer dele. A mão de Deus tocou nele. Jó capítulo 19, versículos 19 ao 21. Número 8. O hálito de Jó se fez estranho para a mulher dele. Até os pequeninos desprezava ele. Jó capítulo 19, versículo 17 e o 18. O propósito do diabo era levar Jó a amaldiçoar a Deus. Jó capítulo 1, versículo 11. Jó capítulo 2, versículo 5. Apesar da solidão, ele diz aos parentes, os parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Jó capítulo 19, versículo 13 está escrito isso. Porque lembrar de você quando você tem alguma coisa é fácil. Agora, lembrar de você quando você está passando por prova, por luta, ou no leito de enfermidade, são poucos que vai lembrar de você. Então, teu amigo verdadeiro, você vai conhecer teu amigo verdadeiro não é quando você tem alguma coisa, é se você perder alguma coisa. Teu amigo verdadeiro você não vai conhecer, é quando você estiver com saúde. É se você estiver sem saúde, você vai ver aqueles que vai lembrar da tua casa, o endereço da tua casa. Aquelas pessoas que muitas vezes você comeu pizza com ele, tomou Coca-Cola com ele, saiu para almoçar com ele. Aí você vai ver se essas pessoas são verdadeiramente teus amigos. Porque o verdadeiro amigo, ele não abandona ninguém. Ele não abandona, seja o momento que for. Ele é como Noemi e Ruth, quando elas disseram, fica aí minha filha, porque eu não tenho mais capacidade para gerar filho para te dar. E ela disse, Ruth disse a Noemi, disse, aonde tu for irei eu, aonde tu entrar entrarei eu, aonde tu deitar deitarei eu. Teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo, e só a morte me separa de ti. Esse é um verdadeiro amigo e isso é uma verdadeira amizade. Porque amizade por interesse, quando você tem alguma coisa, alguém pode se aproximar. Mas quando você não tem e acaba, as pessoas começam a se distanciar de você. Isso são pessoas interesseiras, pessoas egoístas. Mas o verdadeiro amigo, o verdadeiro companheiro está com você, seja no sol, seja na chuva, seja na noite, seja no dia, ele está lado a lado com você. Esse é o verdadeiro amigo.
É como o Senhor Jesus ele diz: eu não te deixarei, estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 29. Número 9. Por duas vezes Deus chama a atenção de Satanás pela integridade de Jó. Jó capítulo 1, versículo 8 e Jó capítulo 2, versículo 3. Em resposta, Satã duas vezes acionou Deus a integridade de Jó. Jó capítulo 1, versículo 10 ao 11, Jó capítulo 2, versículo 4. Que quando Jesus disse: observasse tu, meu servo Jó, que ainda assim que não há ninguém na terra como ele, um sincero, reto, temente a Deus, que ainda devia-se do mal, que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu me concentrado sem causa. Aí Satanás responde para Deus e diz: pele por pele, tudo como tem dará pela sua vida, estende a tua mão e toca no osso e na carne, e verás se ele não blasfema de ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: eis que ele está nas tuas mãos, poupa porém a sua vida. Um recado aí: o inimigo só pode tocar em você até onde Deus permitir. O inimigo só tocou em Jó até onde Deus mandou permitir. Porque se Deus não tivesse liberado tudo, ele tinha matado Jó. Mas Deus disse: você pode tocar na carne, você pode tocar nos bens, você pode tocar no corpo dele, mas na alma você não toca nele. O inimigo ele pode até querer fazer algo contra a sua vida, mas ele só vai conseguir se Deus permitir. Aí foi quando Deus disse para Satanás no capítulo 2: eis que ele está na tua mão, poupa porém a sua vida. E Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E diz a palavra do bendito eterno, que Jó, pegando um pedaço de telha para raspar com ele a ferida, sentou-se sobre a cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa Deus e morre. Mas ele disse: como fala qualquer louco, assim fala tu, receberemos o bem de Deus, não receberemos o mal. Interessante aí, Provérbio de Salomão diz: no dia da prosperidade tu goza do bem, mas no dia da adversidade tu considera, porque ambos fez o Senhor as duas coisas, para que nenhuma carne se glorie. Então não aceite só o bem, aceite também as dificuldades da vida, porque tudo sucede a todos. Tudo sucede a todos. E é melhor o fim dela do que o começo dela. Diz a palavra do bendito eterno. Lembre-se disso: Satanás do livro de Jó é o mesmo que vai atentar Jesus em Mateus capítulo 4 e em diante. Satanás é o mesmo que vai peneirar Pedro, Evangelho de Lucas 22, 31. Satanás é o mesmo que entra no coração de Judas para atrair Jesus. Satanás é o mesmo que encheu o coração de Ananias e Safira quando vendeu a propriedade e mentiu ali aos pés dos apóstolos, morrendo ali mesmo. Satanás é o mesmo que vai atazanar Paulo com espinho na carne, segundo os Coríntios capítulo 12, versículo 7. Satanás é o mesmo que vai impedir Paulo de visitar os Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Satanás, ele é o tentador, ele é o enganador, ele é o acusador, é o maligno, o homicida, o ladrão da serpente. Tudo isso, o que ele puder fazer para destruir a sua vida, ele virá fazer. Mas louve a Deus que você tem um Deus que ele vela pela sua vida. Ele diz assim na sua palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro e bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem, ainda que os mares se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, o reino se moveram. Ele levantou sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolação tem feito ele sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ser exaltado entre as nações, ser exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A Bíblia diz, de uma hora luta de Jó, ele disse: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Deus está se levantando sobre esse problema. Deus está se levantando sobre esta dor. Deus está se levantando sobre essa enfermidade. Essa enfermidade não é para a morte. Essa porta vai ser aberta. Esse cadeado está sendo quebrado. Essas correntes estão sendo partidas. E o nome de Deus está sendo exaltado e glorificado na tua vida. Aquilo que o inimigo tirou de você, Deus vai dar em dobro, porque Deus tem mais para dar do que o diabo para tomar. Receba essa palavra no nome do Mashiach de Israel. Shalom Adonai, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu peço a você que ouviu esse vídeo que você deixe seu like, ative o sininho
escreva, comente e divulgue esse trabalho para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em breve estarei postando uma sequência aqui sobre numerologia, o que significa cada número da Bíblia. Você que deseja aprender, você que deseja pregar, então essa é a sua vez, é a sua hora. Shalom.